pessoal. Eu ia dizer boa noite. Como vocês já repararam, a aula de hoje é gravada, certo? Para mim é boa noite. Já tem um avançar da hora aqui, aproveitando para gravar isso com vocês aqui. A nossa aula, a nossa sexta aula já, né? Passando rápido. E hoje a gente tem mais alguns conteúdos bem interessantes a respeito da nossa disciplina. Deixa eu tentar arrumar aqui para melhorar a qualidade da imagem. Se vocês repararam, tem um fundo diferente aqui hoje. Estou usando uma ferramenta um pouquinho diferente para a gente gravar esse conteúdo. Na última aula, a gente falou de algumas metodologias e a gente começou a falar, a gente citou algumas coisas da metodologia Scrum. Ou Scrum, como queiram. Tá? Eu particularmente, eu não sou muito apegado à pronúncia correta ou não. Cada um tem a sua maneira, se eu tenho certo, tenho errado. Então, a gente vai continuar falando a respeito dessa metodologia e a gente vai ver algumas coisas novas bem interessantes. Eu até já comentei na outra aula que o Scrum é uma das metodologias mais utilizadas, digamos assim. Ela tem alguns conceitos bem interessantes, por exemplo, a utilização do sprint, que é uma coisa muito semelhante ao que a gente fala das interações. E ela tem outro detalhe que é bem interessante também, que é muito utilizado, que são as cerimônias. Esse conceito de cerimônias, que são as reuniões, propriamente ditas, a gente tem essa situação que ela é muito, digamos assim, copiadas por outras metodologias. Quando eu digo copiadas por outras metodologias, é a seguinte situação. Eu tenho uma equipe de desenvolvimento e a gente quer, de repente, por algum motivo, por necessidade, pela característica da equipe, sei lá, por algum motivo a gente está fazendo uma mescla de conteúdos e montando a nossa própria metodologia. A utilização das cerimônias é uma das coisas mais utilizadas em outros locais, quando a gente quer pegar alguma coisa boa de outras metodologias. Tá? A gente vai falar um pouquinho a respeito delas daqui a pouco. Então, vamos lá. Mais uma vez, lembrando, a nossa sétima aula, essa aqui, teremos mais 2 aulas pela frente. Estamos chegando no final, tá? Então, vamos falar a respeito do Scrum. É uma metodologia, como as outras, para a gente construir software, com a ideia também de ser incremental, já que ela utiliza o conceito do sprint, que a gente vai falar depois, tá? E um dos motivos, uma das coisas, digamos, da implantação do Scrum é que ela é muito bem, digamos assim, voltada para algumas equipes que sejam mais complexas. Algumas outras metodologias falavam muito de equipes menores, e o Scrum já aceita, a gente já consegue fazer uma implantação pensando em equipes maiores, que têm uma maior complexidade, que têm perfis diferentes, tá? E outra coisa é que muitas vezes a gente tem um cenário onde os requisitos, aquilo que a gente está levantando, está tendo de conhecimento do que vai ser desenvolvido, esses requisitos eles não estão bem claros. Quando eu digo não estão bem claros, é porque falta alguma definição, que está tendo algum tipo de aguardo propriamente dito a respeito dela. Ou a gente tem situações de que o requisito a princípio está definido, a gente vê que está ok, mas pode aparecer alguma coisinha aí que vai fazer ele modificar, certo? Tudo começa no Scrum com um cara chamado Product Backlog, é o backlog do produto. O backlog é aquela lista das coisas que a gente tem para fazer, certo? Dentro de uma equipe de desenvolvimento, a gente está fazendo alguma coisa, de repente surge algo novo e alguém vai gritar, coloca no backlog. O que é isso? São as atividades que a gente tem para desenvolver, as atividades que a gente tem para trabalhar, tá? Então, é muito normal a gente fazer isso. Então, para saber o que a equipe de desenvolvimento tem para fazer, é só olhar para o backlog, que é o nosso futuro. E, a partir desse backlog, até já estou fugindo um pouquinho do que é o conteúdo, mas é só para a gente posicionar, a ideia do backlog é que a gente começa a fazer priorizações. Então, a gente tem uma lista de coisas para fazer e a gente vai pensar no que vai ser feito a partir da próxima semana. Então, na próxima semana, a gente olha o backlog, vê aquilo que é mais prioritário, que existe uma necessidade maior e começa a trabalhar naquilo. No início também do Scrum,
que acaba que, digamos, é muito parecido com outras linguagens, é muito importante fazer algumas análises, entre elas de custo. Quando a gente fala de custo, a gente tem que pensar como um todo, desde custo pessoal, porque de repente, e dependendo do tamanho da equipe, a gente precisa contratar alguém, a gente precisa saber até quanto que a gente pode ir desse alguém. Ferramentas de desenvolvimento. Então, se a gente vai desenvolver software, que linguagem que a gente vai usar? Que banco de dados que a gente vai utilizar? Tá? Precisamos de um servidor na nuvem. Qual servidor na nuvem que a gente vai usar? E definição da equipe e uma das coisas importantes que a gente já viu, que é a história de datas de entrega, para entender o cronograma. Então, aqui a gente já tem uma visão macro de como que as coisas irão andar e até onde vai andar, caso dá a respeito das entregas. E reparem que ele está falando em datas, e não data de entrega. Não é uma data de entrega, são as datas de entrega. Isso aqui a gente já está pensando em sprints. Ou a gente pode também começar a pensar nas entregas, um termo muito utilizado é a ideia de onda. Na primeira onda, nós vamos entregar e botar em funcionamento a parte de vendas, de balcão. Na segunda onda, a gente vai botar para funcionar a parte do delivery, certo? Na terceira onda, a gente vai colocar a venda, que é o sistema da internet. Sei lá, é normal a gente criar essa ideia de ondas também. Algumas características bem importantes que a gente tem a respeito do Scrum. Primeira coisa, eu até já comentei alguma coisa na aula passada, a gente deu uma passadinha em alguma coisa do Scrum. Primeiro, flexibilidade de resultados e prazos. O que seria essa flexibilidade de resultados e prazos? Não é que a gente vai dizer assim, não deu para entregar, não entrega, deixa assim mesmo, deixa de qualquer forma. O que a gente está colocando aqui é que a gente consegue mais facilmente negociar e postergar algumas entregas, certo? Isso aí tem a ver com o sprint. A gente nem chegou a falar de sprint, eu já citei isso várias vezes. No sprint, são algumas entregas que a gente vai fazer, a gente define muito bem algumas coisas ali dentro, e a gente tem um prazo bem definido. Então, isso aqui vai entrar pela necessidade, às vezes, de fazer algum tipo de flexibilização. Às vezes, trabalhar com equipe pequena também, a gente consegue fazer isso, não só equipes grandes, mas também com equipes pequenas. Revisões, muita revisão. Toda vez que a gente tem um processo de desenvolvimento, onde esse processo tem muita interação, tem muita entrega, é óbvio que a gente precisa de muita revisão, de muito teste. A história da colaboração dos interessados entra aqui de novo, que é a participação efetiva do nosso cliente, do nosso usuário, e ele também, como as outras metodologias, utiliza muito forte orientação a objeto. Tá? Ele não chega igual a algumas metodologias anteriores para a gente criar os diagramas, algumas coisas assim, aquelas coisas maiores, desculpem. Mas a gente já começa a utilizar, por exemplo, o diagramas de fluxo de caso de uso. Aqui a gente já pode usar também, ajuda muito na documentação. Já falei anteriormente, mas a gente tem aqui dentro do Scrum o que a gente fala que são 3 papéis, tá? 3 funções, digamos assim, 3 funções macro. O primeiro que é o dono do produto, o Product Owner, né? Dono do produto. É o cara que, digamos assim, é o que tem a caneta na mão. A última palavra é sempre dele, certo? O projeto deu algum problema, nós vamos ter que atrasar. É ele que vai decidir se vai ser aceito ou não. Teve um problema na equipe e estamos com alguns desfalques por motivos, sei lá, diversos, e precisamos, de repente, contratar alguém para substituir. É esse cara que vai assinar, vai bater o martelo. Chegamos no final do ano e vamos fazer um recesso de fim de ano, da folga entre Natal e 1º do ano. Esse cara que vai dizer se pode ou não. Tá? Então, ele praticamente é o cara que dá a palavra dentro do projeto, mas ele atua como representante do nosso cliente maior. Então, se a gente tem um projeto que está atendendo uma determinada empresa, tá? Essa empresa tem um contratante, esse product owner, esse dono do produto, é o representante desse cara maior. Tá? Dentro do projeto, ele tem a palavra final. Agora, se ele precisa consultar e conversar com o cara lá de fora, aí é outra situação. Mas dentro do projeto, ele é o bambambam. Ele trabalha no gerenciamento do produto,
ele cuida da estratégia de negócio até o design do produto. Fica meio estranho a gente falar do design do produto aqui, que a gente pensa a nível de software, tá? O que eu quero dizer aqui é que se ele não gostar do layout que vocês pensaram para o portal, para o software, qualquer coisa que seja, é ele que vai mandar voltar. Não adianta todo mundo dizer que ficou bonitinho e ele não gostou porque ele não gosta de azul, tá? Se ele disser que eu não quero azul, não pode ter azul e ponto final. Ele que define a parte das histórias ou histórias, como a gente às vezes fala também, tá? Tem que passar por ele, digamos assim, é como se fosse uma palavra final. Claro que, digamos assim, ele é o dono do produto, mas ele, digamos, tem alguns detalhes lá na área financeira que, digamos assim, ele não é muito expert. Então, ele pode pedir ajuda das pessoas para ajudar, auxiliarem ele a fazer a tomada de decisão, certo? Mas a palavra final é sempre dele. Ele tem o poder para dizer, não é dessa forma que a gente quer. E outra coisa bem interessante é que ele faz a priorização do backlog da equipe. É ele que diz assim, isso aqui vai primeiro, isso vai depois, isso vai depois. Claro que a gente tem as situações de, na hora de fazer um backlog, aquela situação. Para mim atender essa demanda, eu tenho que terminar essa aqui primeiro, porque é predecessora, digamos assim. Aquela história de eu ter que cadastrar um produto para depois poder vender, certo? A gente tem essa situação. Mas fora isso, a palavra final de priorização é dele. Mais uma vez, ele pode ter auxílio das pessoas, dos funcionários, que a gente diz, tá? Das pessoas ao redor dele, para fazer essa definição mais assertiva, digamos assim. Depois do dono do produto, a gente tem o mestre do Scrum, tá? A gente tem um cara que manda em tudo, no todo o projeto, mas a gente tem uma pessoa aqui que, digamos assim, é ele que entende da metodologia. É ele que vai dar as cartas referentes à metodologia, que vai fazer toda a organização e definição a respeito do Scrum. Eu só vou lembrar que, para quem não assistiu a aula passada, volta lá e assiste, que eu trouxe um desenho bem legalzinho que eu peguei no LinkedIn, com uma montoeira de vaga de emprego a respeito de Scrum Master. Parece ser estranho, mas tem vaga sobrando de Scrum Master. Vou ignorar aqui o nível de exigência que às vezes as pessoas pedem e tal, mas para quem é da área, já conhece, já tem experiência nisso aqui, facilita muito essa, digamos assim, a busca por uma vaga da área. Então, o Scrum Master, como o nome diz, é o mestre do Scrum. Uma coisa óbvia, ele precisa ser um cara familiarizado com a metodologia. E uma coisa interessante é que, assim, ó, quando a gente diz que ele deve ser familiarizado com essa metodologia, vamos tentar ser mais abrangentes. Eu sempre entendi, eu tenho a minha visão, é que assim, eu vou trabalhar com uma determinada linguagem de programação, mas eu tenho que ter uma noção de outras linguagens de programação também, até para uma tomada de decisão, para fazer algum comparativo, para poder conversar, para poder justificar. Metodologia é assim também, tá? Ele é o cara do Scrum, mas ele tem que ter uma noção das outras metodologias, mas na hora de fazer um comparativo, até para, de repente, ele pode ter alguma situação que ele verifique, bah, por esse caminho não está legal, eu vou por aquele outro caminho que eu conheço também. Ele atua em todos os setores do processo do Scrum, inclusive planejar um sprint junto com o Product Owner, com o dono do produto. Depois a gente vai ter, porque existe a definição da sprint, então quem vai degladiar, digamos assim, para fazer as definições é o Scrum Master, o mestre do Scrum, e o dono do produto. Essas duas pessoas é que procuram chegar a um denominador do que vai ter em cada sprint. Ele tem que disponibilizar todo o conhecimento e materiais para que os sprints sejam executados corretamente. O que seria isso aqui? A minha equipe vai trabalhar num módulo agora de
sei lá, cadastrar alguma coisa do financeiro. Qualquer coisa lá do financeiro, seja relatório, recebimento de contas, pagamento, qualquer coisa desse tipo. A equipe que vai desenvolver isso, ela precisa ter contato com toda a documentação necessária para entender o que tem que ser feito. E onde está essa documentação? Aonde está, de repente, eu quero ter contato, saber o documento de requisitos, digamos, para mim entender qual é o problema que tinha lá atrás. Apesar de que não é uma prioridade para o cara que está em desenvolvimento, é muito importante que ele tenha noção de um tudo. Não só daquilo exatamente que ele tem que fazer, mas também de quais eram os problemas. Então, eu, como desenvolvedor, eu queria ter contato com esse documento para entender o que está sendo feito. Onde é que eu consigo? Scrum Master. Eu preciso ter acesso a um documento que foi feito um detalhamento mais funcional do sistema. Quem é que vai me dar? Scrum Master. Preciso ter alguém para me ajudar e fazer algum tipo de teste aqui para ver alguma situação específica. Quem é que vai me conseguir esse recurso? Scrum Master. Tá? Então, essa pessoa é o responsável por toda essa logística, digamos assim. Podemos dizer que sua ação é semelhante a um coach para o time do Scrum. Então, a gente já está vendo que a gente tem um tal do time do Scrum. Tá? Então, é o cara que vai auxiliar, que vai, pode até fazer uma espécie de uma blindagem, digamos assim. Porque pode chegar a um certo ponto que a equipe desenvolveu alguma coisa, fez a entrega, e o nosso usuário lá disse que não está certo, ficou brabo, não gostou, quis quebrar tudo, qualquer coisa desse tipo. Então, a função do Scrum Master, digamos assim, é blindar essa equipe, tá? Tentar entender qual é o problema, quais são as dificuldades, o que aconteceu, e assim a gente não ter um problema maior mais lá na frente. O terceiro papel, a gente tinha o dono do produto, a gente tinha o mestre do Scrum e a gente tem o time, o team. É a equipe que vai realmente trabalhar no desenvolvimento das atividades. Então, o time é responsável por executar as atividades dentro de uma sprint backlog, dentro de uma sprint. Então, é essa equipe que vai testar, que vai desenvolver, que vai analisar. Digamos assim, que é a equipe mais técnica propriamente dita. Ela caracteriza pela multidisciplinaridade. O que é essa multidisciplinaridade? Nós temos a pessoa do desenvolvimento, temos a pessoa que, de repente, é o que conhece a parte funcional, temos uma pessoa que, digamos, faz o design da aplicação, do site, do portal, temos, de repente, uma pessoa que faz teste, uma dessa temos uma pessoa que é responsável por banco de dados, sei lá, nós temos pessoas com conhecimentos diferentes dentro dessa equipe. É claro que, pelo menos assim, no que a gente tem visto, é muito normal eu ter uma pessoa que tenha todos os conhecimentos, tá? Que jogue em todas as posições desse time, que vista todo o chapéu, todos os chapéus que tem aqui, tá? Essa equipe, esse time, ela tem que se reunir sempre com o dono do produto, certo? Onde se define os rumos seguidos durante a sprint. Não é só o dono do produto aqui principalmente a gente vai ter que ir junto com o Scrum Master, tá? Lembra que a gente faz as definições a respeito do que vai ser feito dentro da sprint. Detalhe de forma autônoma como que o trabalho será realizado. Então, é um detalhe bem interessante aqui, que é o seguinte, eu sou o desenvolvedor. É claro que a equipe tem que procurar utilizar padrões, algumas regras para facilitar a leitura de um código, para pensar lá na frente entendimento do que está sendo feito, ter um conhecimento um pouquinho funcional, mas ninguém vai dizer para o desenvolvedor se ele deve declarar uma variável aqui, aqui ou aqui. Digamos, estou dando um exemplo bem hipotético aqui. Então, ele tem autonomia para fazer esse tipo de coisa. Ele tem autonomia, claro que pode alguém vir querer dar pitaco, em que mensagem de erro que eu vou mostrar para o usuário quando ele não preencher o CPF. Seria apenas dizer, você não preencheu o CPF? Ou dizer que volte e digite novamente o CPF? Ele tem essa autonomia, mas muitas vezes existem regras que a equipe procura seguir, mas ele tem uma certa autonomia para muitas coisas que vão ser feitas ali dentro. Então, são essas três equipes que a gente tem.
tá? O dono do produto, o mestre do Scrum e o time. Então, todo mundo que está na equipe vai se encaixar em algum desses papéis aqui, certo? Dentro do Scrum, a gente tem o que a gente fala, que são as cerimônias. As cerimônias é o nome que a gente dá dentro da metodologia para as reuniões, para os encontros, para os momentos que se tem onde a equipe se reúne para conversar e discutir e fazer definições. Existem alguns tipos de... não seriam bem tipos, mas existem algumas cerimônias diferentes em momentos diferentes do projeto que se realizam. Primeiro é a de planejamento do sprint, certo? O sprint é aquele momento que a equipe vai trabalhar. Então, a gente tem um sprint, o prazo do tamanho dele em tempo é muito variável, a gente não tem uma coisa fincada na pedra. Muitas vezes a gente vai iniciar uma sprint, mas não tem exatamente uma data exata para terminar. A gente tem uma previsão, mas é facilmente trabalhado. Por isso que lá atrás a gente falou que é fácil de a gente negociar os prazos aqui dentro do Scrum. Então, dentro dessa sprint planning, desse planejamento de sprint, é realizada uma reunião de planejamento, pelo nome fala, planejamento, que ocorre antes do início da sprint. Então, vamos ter uma sprint que vai começar na próxima quarta-feira. Vamos considerar que vai ser um feriadão. Então, antes disso, poderia ter sido hoje, já tarde, que a equipe toda se reuniu para planejar como que vai ser essa sprint. A gente vai tentar definir o que vai ter dentro, o que cada um vai fazer, quem é responsável pelo quê, e tentar colocar um prazo para ela, certo? Mais uma vez lembrar, o prazo não é fincado em pedra, tá? Não está gravado lá na pedrinha que a gente não consegue mais mudar. E nessa reunião, essa reunião é responsável pela priorização das atividades que serão executadas. A gente tem essa situação de priorização também. Aí vai de como que o Scrum está sendo implementado, mas a gente pode chegar na seguinte situação. Ó. Dentro dessa sprint, nós temos 10 atividades, mas tem 5 aqui que de jeito nenhum pode faltar. As outras 5, a gente pode até jogar para frente, por algum motivo, mas tem 5 aqui que são imprescindíveis de a gente fazer a entrega. Então, aqui a gente já define isso também. Aí a equipe vai ter que trabalhar de tal forma e deixar isso muito bem resolvido. É muito importante decidir o quanto de trabalho que é possível ser feito na sprint, assim como evitar ser pressionado por pessoas externas. Quem trabalhou já com uma equipe de desenvolvimento vai reparar a seguinte situação. Às vezes, por ser leigo, pessoas de fora, se eu disser o seguinte, para fazer isso aqui eu vou levar 2 dias. Aí a pessoa que não conhece, não entende, não tem o conhecimento, mas como tu vai levar 2 dias? É só um botãozinho. A pessoa não sabe o que tem por trás desse botãozinho, não sabe aonde que esse botãozinho vai refletir. Então, existe muito essa tal pressão de pessoas externas. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de definir a sprint. Tá? A gente tem essas atividades, a gente tem uma expectativa de tantas horas para cada uma dessas atividades e fechou. O que tem dentro desse prazo que a gente gostaria de fazer são essas 10 atividades. Aí pode chegar alguém e dizer assim, mas não dá para colocar essa outra aqui também? A gente encontra muito isso, certo? Então, é muito importante tomar cuidado a respeito de como montar a sprint. Isso não só no Scrum, mas em qualquer metodologia. Outro momento que a gente tem é o tal Daily Meeting, ou Daily Scrum. Talvez uma ideia que, digamos assim, é muito legal,
Se eu tivesse que pegar alguma coisa, alguma cerimônia de dentro do Scrum para levar para algum lugar, provavelmente seria esse daily meeting aqui. É uma reunião diária, tá? Isso aqui é bem interessante porque é um momento que, às vezes, troca-se alguma ideia, troca-se sugestões, entender os problemas, o que está acontecendo na equipe. Quando a gente trabalha, às vezes, em projeto, a gente chega, digamos, às 8 horas da manhã, ou o horário que for, senta na frente do computador e vai lá e trabalha, levanta para ir no banheiro, tomar um café, tomar uma água, e a interação com a equipe diminui, dependendo da pressão que a gente tem. E o Daily Meeting é um momento para a gente, digamos assim, trocar uma ideia com o colega a respeito do que está fazendo, o que está acontecendo, e a gente tentar se contextualizar de uma forma, digamos assim, mais completa do que a gente tem dentro do nosso projeto, tá? Então, essa reunião, a ideia dela é que cada membro, cada pessoa, cada elemento, cada componente do nosso time, ele fala um pouquinho. Não muito, tá? Tem que ser coisa rápida, tem que ser coisa objetiva, não tem aquela história de aproveitar, vamos aproveitar o daily meeting para marcar o churrasco no fim de semana. Não é para isso, tá? Quer marcar o churrasco no final de semana, manda uma mensagem no WhatsApp, manda um e-mail, telefona, fora do horário, qualquer coisa desse tipo. Então, olha só, nessa reunião, cada membro do time deve responder sobre o que já fez, sobre o que pretende fazer e se há algum impedimento para a conclusão das atividades. Então, digamos lá que nós estamos com um sprint em andamento, e hoje de manhã, hoje é sexta-feira, para mim aqui, tá? Para mim é sexta-feira, 22 horas e 10 minutos da noite. Tá? Então, eu cheguei de manhã no serviço, às 8 horas, às 8h05 já me chamaram para o Daily Meet. O que eu vou dizer? Primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte, o que eu fiz ontem? Tá? O que eu vou fazer hoje? E o que está me impedindo? Se eu estou com um problema, eu estou com uma dúvida, eu estou com uma dificuldade. Aí a gente pode ter interação dos outros colegas e chegar a dizer o seguinte, cara, eu já tive um problema desse aí no módulo tal, ou no sistema tal, e eu acho que pode ir por tal caminho que vai chegar na tua solução. É isso que é o Daily Meet. Essa interação técnica, digamos assim. Tá? Então, a gente utiliza esse momento para essa discussão do que é pertinente para o dia de trabalho, certo? Ela ocorre diariamente, apesar de que eu já vi equipe que não faz todo dia. Acho que vai muito até de como estão as atividades, certo? Mas não estranhe se por acaso não houver todo dia. Tem até uma... Eu vou ser sincero, eu pesquisei, eu busquei por essa imagem que eu achei uma vez, que era meio que até um formato de brincadeira. Eu não sei se a imagem não tinha legenda, mas eu imagino que era alguma coisa semelhante a um daily meeting, que era um grupo de pessoas em pé, que é normal isso acontecer, não tem essa de ficar sentadinho, nada disso. Normalmente em pé, num círculo, tá? Esse que é o padrão. E nessa imagem que eu queria trazer para vocês e não consegui, é como se fosse um lápis, tá? Aqui na imagem não apareceu legal. Um lápis grandão, como se fosse de pelúcia. Então, a pessoa que tivesse aquele lápis na mão é que estava falando no momento. Terminei de falar, passo para a próxima pessoa. Formava-se uma dinâmica a respeito daquilo. Então, essa reunião, pela metodologia, ela diz ser diária, deve ser rápida, no máximo 15 minutinhos, pessoal. Não é uma reunião para ir a manhã toda, tá? 15 minutos no máximo. Ah, mas a turma é grande. Cara, será que a gente precisa... todos eles estão trabalhando na mesma sintonia, no mesmo momento, no mesmo modo, coisa desse tipo? Então, é bom a gente sempre pensar um pouquinho nisso aqui. Quem é que participa? O time e o mestre do Scrum, tá? São os dois papéis que trabalham aqui. O dono do produto não precisa se envolver nesse nível de trabalho, certo? Ele ajudou lá na priorização. Agora,
tecnicamente falar o que eu estou com dificuldade, o que eu não estou conseguindo fazer, aí já foge da nossa ideia aqui. Então, como eu falei, o que cada participante vai dizer? O que eu fiz ontem? Ontem eu comecei a trabalhar naquela tela de cadastro de produto, certo? Eu já comecei, eu já montei o layout, eu já coloquei os objetos na tela. Agora está faltando o quê? Está faltando eu mandar os dados lá para o servidor, estou mandando salvar, estou mandando fazer alguma coisa. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer esse complemento. A minha ideia hoje é terminar essa tela, deixar ela 100%. Tem algum obstáculo que está impedindo? Assim, eu estou com uma dificuldade porque está me faltando uma regra. Não definiram se o CPF é obrigatório ou não. Então, é aqui que eu vou colocar. Aí, nisso, o tal do Scrum Master, ele assim, opa, não temos essa definição ainda. Vou tentar descobrir isso aqui para ti. Entenderam? Então, aqui a gente faz esse apanhado de toda a situação, essa amarração, digamos assim. Então, a ideia é mais ou menos essa aqui, tá? Consegui ver mesmo uma imagem, o pessoal está num círculo, e 15 minutinhos. Cada um tem seu momento de falar, de expor a sua situação. Ainda dentro das cerimônias, a gente tem uma chamada que é Sprint Review. O Sprint Review, essa cerimônia, é uma espécie de um balanço que se faz sobre o que foi feito durante uma sprint, tá? Terminamos a sprint, agora a gente vai fazer uma revisão, digamos assim, saber o que deu certo, o que deu errado. Então, o time deve mostrar os resultados da sprint para o dono do produto e seus convidados. O que seriam esses convidados aqui? De repente, na sprint tinha alguma coisa que é uma novidade, que é lá sei lá, tem um delivery da nossa empresa agora. E a gente tem o pessoal do marketing queria conhecer. Então, nessa reunião, de repente, o pessoal do marketing poderia vir participar, conhecer o que está sendo feito, até para continuar o trabalho que eles estão fazendo, trocar uma ideia, tá? Mas sempre com o objetivo de falar dos resultados, o que deu certo e o que deu errado. Não, apesar de a gente sabe que em qualquer momento do projeto decisões são tomadas, mas não é momento de o cara dizer assim, não era isso aí, tá errado, não atendeu o requisito, né? Já teria passado desse ponto. Aqui a gente comenta apenas do que foi concluído, porque se do sprint eu estou prevendo ter 10 demandas, 10 atividades. A gente concluiu 7, a gente vai falar dessas 7. A gente não vai falar dessas 3, por que não foi entregue essas 3. Não é esse o objetivo. Existe uma estimativa. A gente sabe que quando a gente fala estimativa de reunião não é bem assim, mas fala assim de uma reunião de 4 horas, de um período, né? Uma tarde, uma manhã, coisa desse tipo. A avaliação é sempre em cima dos objetivos. Lá antes de começar o sprint, a gente fez uma reunião para definir o que ia ser feito no sprint. E nesse momento a gente avalia se a gente conseguiu alcançar os objetivos. E a gente verifica também se aquilo que o time fez bate com os itens lá do backlog do produto. Tá? Não estamos aqui dizendo que, porque não foi feito, a culpa é do cara do time, do desenvolvedor. De repente já veio atravessado de alguma forma, certo? Mas aqui a gente diz que faz uma espécie de uma verificação para bater o martelo. Tem uma outra cerimônia também, que é a retrospectiva da sprint. O que seria esse aqui? A gente vai tentar verificar o que foi bom e o que pode melhorar na sprint. Não estamos aqui validando o requisito, foi na anterior, tá? Aqui é como se a gente fosse tentar fazer alguma coisa mais do pessoal técnico. Verificar o que foi bom e o que pode ser melhorado na sprint. De repente, a gente, durante o desenvolvimento, surgiu uma nova técnica, uma metodologia, uma forma diferente de resolver algum tipo de problema. E foi usado no sprint, num sprint. Então, aqui é o momento de a gente sentar e conversar e dizer o seguinte: deu certo, aquela experiência funcionou, até, como é que eu vou dizer, boas práticas que a gente utilizou para dizer o seguinte:
ó, eu precisei fazer um SQL e eu fiz de tal forma, não estava legal, porque lá na tabela não tinha índice. Então, aqui a gente faz meio que uma lavação de roupa suja, tá? A gente tem essa situação aqui. Acontece sempre após a reunião de revisão do sprint, aquela reunião anterior, a gente mata ali. Eu pulei aqui, mas o time e o mestre do Scrum participa. O dono do produto, ele não é obrigatório a participação dele, até porque, de repente, o que vai falar aqui não é uma coisa que ele precisa participar. Não é que ele não precisa saber, não há necessidade de participação dele. Pode-se falar muito em coisas técnicas, certo? A gente tem uma situação que é meio que fazer uma ata, uma anotação, pelo pessoal do Scrum, certo? E é realmente uma retrospectiva, tá? É uma forma de a gente pensar sempre no que não ficou bom, o que deu certo, o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente acha que pode ser dado continuidade, certo? O que pode se tornar uma prática porque tá ficando bom, certo? Esse tipo de coisa. Então, a gente tem isso, essas cerimônias, essas reuniões, certo? Tudo que a gente viu, é claro que todas elas têm a sua importância, mas, ao meu ver, uma que, se por acaso, eu quero modificar, eu não tenho tempo, as pessoas, por alguma característica, mas o tal do daily meeting é um negócio que eu acho que não pode ser deixado de fora, tá? É um conselho que eu dou, uma sugestão que eu dou sempre para vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho dos artefatos. O artefato, muitas vezes o artefato é um documento. A grande maioria das vezes o artefato é um documento. É o produto de alguma fase, de alguma atividade que foi realizada, tá? É aquele produto final que a gente está tendo. E a gente tem alguns aqui dentro do Scrum. O primeiro é o backlog, é o backlog product backlog do produto, que é a listagem de atividades. Então, tem todos os itens aqui, tudo que vai ser feito e desenvolvido durante o projeto. Apesar de eu ter colocado desenvolvido, dentro do backlog a gente pode colocar até algumas coisas, não a nível de desenvolvimento, mas, por exemplo, a nível de teste, quando que vai ser testado, quando que vai ser implantado, coisas desse tipo. A gente pode colocar isso no backlog, tá? Não é, assim, uma coisa muito usual, mas nada me impede de colocar alguma coisa assim, até para a gente ter uma organização, tá? Os itens devem ser descritos de forma simples, sem firula, sem querer escrever bonito, tá? Não é nem um documento oficial que nós vamos ter que entregar num fórum da vida, tá? Não é nenhum documento que vai ser publicado no livro, certo? Não estou dizendo que a gente vai escrever de qualquer maneira, mas a gente pode usar palavras simples, a gente pode ser técnico, porque é uma coisa técnica, digamos assim, a gente pode utilizar algumas coisas desse tipo, tá? Deve ser escrito de forma simples e de fácil entendimento para o cliente e para o time. E são criados e mantidos pelo dono do produto. O dono do produto é o cara que é responsável por isso aqui, certo? É ele que dá essas diretrizes. A gente tem o sprint backlog, que é o backlog do sprint. Teremos uma sprint, o que tem dentro dela? Então, ela vem daquele planejamento da sprint que foi feito, daquela cerimônia, representa todas as tarefas que devem ser desenvolvidas durante a sprint. Então, lá, quando a gente faz aquela reunião antes de começar a sprint, a gente define tudo que foi feito. É esse documento, esse artefato que a gente tem. Para o melhor rendimento da sprint, o sprint backlog não pode sofrer alterações. Quando a gente diz que não pode sofrer alterações, é que a gente não pode querer assim, tira isso e coloca isso. Bota mais isso, muda isso. Não, a ideia é que a gente tenha uma caixa fechada. A gente está entregando para o time essa caixa e dizendo, vamos trabalhar nisso aqui. Temos a situação que, às vezes, por algum imprevisto, alguma coisa, por algum motivo, alguma coisa a gente não consiga concluir, ok? Não conseguiu concluir, beleza, vamos deixar de fora, tá? Não tem problema. Então, isso é permitido. Desculpem, que apareceu uma janelinha estranha aqui no meu computador. Então, dentro disso aqui, do que a gente pensou para a sprint,
evitar ao máximo ter alterações, porque a gente fez um planejamento de trabalho, de quem vai fazer o quê, pensando nessa lista de atividades. E, de repente, a gente tem esse desenvolvedor que ele é craque mexendo no financeiro, certo? E beleza, bom, vamos deixar ele trabalhando com o financeiro aqui. Mas daí começa a aparecer mais coisas de financeiro, mais coisas de financeiro. Assim. Ah, mas o cara já está carregado de coisas, a gente não vai conseguir dar um encaminhamento legal para isso aqui. A gente precisa planejar. Então, antes de começar o sprint, definir bem, priorizar e montar uma sequência lógica de tudo para ser feito aqui. É importante que o time conclua o primeiro item antes de começar o segundo, assim evitar riscos na meta. Tem 5 itens. Pegou o primeiro para fazer, termina ele para depois começar o segundo. Ah, mas eu estou esperando alguma coisa desse primeiro. Sim, cara, se tu não está conseguindo fazer alguma coisa do primeiro, que está esperando definição, será que esse item era para estar nessa sprint mesmo? Ah, de repente já foi um erro de planejamento lá atrás. Porque a ideia é que tu já tenha tudo muito bem definido. Ok? Aqui dentro do sprint a gente pode até fazer algum tipo de divisão. Por exemplo, existe uma atividade que existe uma certa complexidade, a gente pode alocar 2 pessoas para o desenvolvimento e trabalhar em conjunto. Não é o desenvolvimento pareado. Tá? Temos um outro artefato, tá? Que é um gráfico, que é o Burn Down Chart, um gráfico de burn down. É um gráfico bem interessante, que se utiliza muito. Ele ajuda a mostrar o esforço que a gente já teve e digamos assim, o esforço que falta, digamos dessa forma. A gente consegue ter uma dimensão de que ponto que está o nosso trabalho no sprint comparando com o planejado. Tá? Eu planejei que até hoje a gente tenha completado 50% do projeto. E a gente a gente completou os 50% do projeto, ou da sprint, então esse gráfico ajuda a gente a mostrar isso aqui. Então a gente consegue verificar o quanto de estimativa inicial está correto ou não, e sempre buscar a melhoria. Se houver alguma coisa fora da curva, então é um sinal de alerta que tem que se ter aqui. Alguma discrepância pode existir, correto? Só que a gente tem que ter muito cuidado em tentar manter um equilíbrio entre o planejado e o executado. É ótimo, digamos assim, a gente chegar num ponto que eu tenho as atividades para realizar em 80 horas e chegar em 70 horas eu ter concluído. É ótimo. É sensacional a gente conseguir adiantar, tá? Finalizar antes. Mas a gente tem que pensar no contrário. E se por acaso a gente sentir que a gente está ficando atrasado? Estamos num ponto onde eu acreditava que 60% da atividade estava pronta, mas a gente está vendo que tem só 40% pronto. Como é que a gente vai recuperar isso aqui? A gente vai tentar encurtar alguma coisa, a gente vai tentar tirar alguma coisa da sprint, aí a gente tem que chamar o mestre do Scrum, que vai chamar, de repente, todo o produto, para a gente conversar e trocar uma ideia do que vai ser feito. Mas é sempre importante a gente sempre tentar justificar o que aconteceu. Por que o negócio atrasou? Por que não está conforme? Isso aqui é o tal do gráfico, tá? O burn down. Vocês verificam que existem 2 linhas. Aqui nesse exemplo, a linha vermelha é o planejado e a linha azul é o real, tá? Então, a gente reparem que tem certos pontos. O gráfico faltou a legenda, tá? Desculpem, mas que se cruzam. Então, é como se eu tivesse o meu desenvolvimento adiantado em relação ao planejado ou o contrário, digamos assim, tá? Então, isso aqui, esses são artefatos. Então, a gente viu as características do Scrum, a gente viu quais são os artefatos, a gente viu quais são os papéis e a gente entendeu as cerimônias. São as principais características que a gente tem do Scrum, tá? Por hoje é isso, pessoal. Queria agradecer a todos, tá? Mais uma vez, lembrar que a gente gravou essa aula, trouxe um fundo diferente aqui para vocês. E é isso. Na próxima semana, daí, no caso, dia 14, temos a nossa penúltima aula. Temos algumas coisas bem interessantes para ver ainda, tem algumas coisas de outras metodologias.
e algumas coisas de boas práticas de projeto para trazer para vocês, tá bom? Grande abraço a todos. Próximo a gente se vê e qualquer coisa, dúvidas, a gente vai conversando, tá bom? Grande abraço, pessoal. Até mais.